E aí, pessoal, tudo bem? Para a gente entender e começar a programar em Java, a gente tem que também ver a programação orientada a objeto, que é um outro paradigma de programação. Então a gente na aula de hoje vai ver os conceitos do paradigma, para então depois a gente entrar no Java. Vamos então começar o nosso conteúdo dessa nova parte da disciplina. Então a gente vai ver na aula de hoje a diferença que vai ter então entre a programação estruturada e a orientada a objeto. A gente vai ver algumas poucas vantagens da programação orientada a objeto, alguns conceitos relacionados à abstração, classes e objetos, e como é que a gente vai representar as nossas classes. Bom, paradigma de programação. O que vem a ser, então, esse paradigma, no nosso caso agora, paradigma orientado a objeto? A forma como a gente escreve o nosso algoritmo. Basicamente, existem dois tipos, o paradigma estruturado e o paradigma orientado a objeto. O Java, ele utiliza o paradigma orientado a objeto. Então, para a gente começar a desenvolver em Java, a gente precisa antes aprender o que era o paradigma orientado a objeto. Porém, a gente já aprendeu C e não aprendeu o que era o paradigma. Como a gente só conhecia uma forma, então a gente aprendeu ela sem saber esse nome de paradigma linear ou estruturado. Mas então o que o paradigma estruturado, o que ele faz? Ele define então que os sistemas são divididos em subprogramas. O foco então está relacionado nas funções. Isso já aconteceu no segundo momento. A gente aqui não está com uma intenção de estudar a história da programação, para a gente então entender como é que foram criados paradigmas, quem criou, quando criou, quais são as diferenças detalhadas de cada um deles. Depois, num segundo momento, foram criadas essas modularizações, e aí então foram introduzidas as funções, ou seja, foram extraídos trechos de códigos do nosso algoritmo e foram criadas funções definindo regras para cada uma dessas funções. Vamos só ver um exemplo disso. Então a gente tinha num primeiro momento, assim como a gente aprendeu também, o nosso algoritmo seguindo linha após linha. Então a gente ainda não utilizava as funções ou os procedimentos. Num segundo momento, a gente começa então a criar responsabilidades através de funções para o nosso algoritmo. E aí a gente pode então, por exemplo, ver uma função aqui chamada verifica, ou seja, é uma função que já não faz parte mais da main. E aí a gente podia criar, por exemplo, arquivos.h para então criar as nossas bibliotecas de funções. Depois disso, criou-se então um novo paradigma, que é o paradigma orientado a objeto. Esse paradigma ele não é recente, a gente vai ver que ele é da década de 60, porém ele foi ganhando corpo, o mercado começou a utilizar mais a partir da década de 90. Então a orientação a objeto, ele vai dividir o sistema em classes e objetos, a gente vai entender mais à frente o que vem a ser isso. O que a gente usava como função, procedimento, eles vão estar integrados nos dados. Então a gente vai ver que a orientação a objeto, a gente vai focar mais nos dados e menos nas funções. A vantagem dele é que a gente faz uma grande reutilização de código e ele também facilita muito a manutenção dos nossos códigos. Então vamos só ver um exemplo aqui, um depara muito superficial, muito raso, só para a gente entender. Então, primeiramente, a gente tinha aqui a visão estruturada, o paradigma estruturado, onde a gente tinha dentro de um programa os processos ou as nossas funções e os dados lá que o usuário entrava através do teclado e ele realizava o procedimento. Agora, o que a gente vai ter? Os dados, eles vão estar dentro de uma classe. A gente vai ver que a gente vai acoplar, vai juntar tudo dentro de uma classe. Fazendo novamente uma analogia assim bem rasa, seria como se fosse uma estrutura, o struct que a gente viu lá em C. Só que o struct ele não tem função, né? Você não consegue criar um método ou ele não realiza uma ação. Ele só faz o acoplamento dos dados. Na classe, além então dos dados, a gente também vai ter os métodos. Então a gente vai ter as ações, ou seja, o que ele pode realizar em cima dos dados.
E aí o nosso programa agora ele passa a ser isso, um conjunto de classes. Essa então é a orientação objeto, ou paradigma orientado a objeto. Tudo bem? De uma forma bem simples, bem resumida aqui, que o nosso objetivo é ter vídeos curtos, dando um ênfase no que a gente acha mais importante nesse conteúdo da aula. Então, o paradigma orientado a objeto, ele vai visualizar o sistema como uma coleção de objetos e eles vão realizar a comunicação através de troca de mensagem. O objetivo, a gente tentar trazer então o desenvolvimento do software mais próximo do mundo real. A gente vai ver então que a gente vai começar a trabalhar os objetos, os dados, bem próximo da nossa realidade. Então, rapidamente, como é que surgiu então a orientação a objeto? Surgiu então na década de 60, através de um dos pesquisadores, no caso Alan Kay aqui. Então, Alan Kay, ele era um biólogo, pesquisador na área de tecnologia, e ele então fez uma analogia que ele chamou de analogia algébrico-biológica. E aí o que ele disse? O computador ideal deveria funcionar como um organismo vivo, isto é, cada célula comportar-se-ia relacionando-se com outras células, a fim de alcançar um objetivo, entretanto, funcionando de forma autônoma. Isso a gente vai ver muito claramente no objeto. A gente vai ver que o conjunto dos objetos, o objetivo é a gente resolver um problema, que no caso é o nosso programa, estaria resolvendo um problema, porém, cada objeto vai funcionar de uma forma autônoma. E aí, em 2003, o Alan Kay recebeu um prêmio pela criação da Smalltalk, que foi a primeira linguagem de programação que utilizou orientação a objeto. O prêmio é o prêmio Turing, um prêmio muito famoso na área da informática. Então, características do paradigma orientado a objeto, mais próximo do mundo real. As abstrações, a gente vai ver, são coisas mais próximas do que a gente conhece no dia a dia, então vai ser um livro, uma cadeira, um carro, um animal e assim sucessivamente. Os objetos são independentes, então você pode ter um objeto neste programa, programa aqui específico, e a gente pode copiar esse objeto e levar para um outro programa e ele vai funcionar da mesma maneira, com as mesmas características que você programou nesse programa A. A comunicação entre eles é realizada através de mensagens e o objetivo dele é facilitar a manutenção e a reutilização de código. Bom, aqui a gente tem os fundamentos da orientação a objeto. Basicamente, na programação orientada a objeto, a gente vai ter classe e objeto. Então, classes e objetos vão fazer parte de todo o nosso programa. Aí a gente tem alguns fundamentos, que são o encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Em cada aula a gente vai ver cada um desses itens.